Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Olá a todos! No programa de hoje, nós vamos conversar sobre educação e tudo aquilo que está acontecendo de transformações neste momento de pós-pandemia. Para falar sobre isso, nós vamos conversar com a professora Carmen Castro, que vai trazer um pouco da sua percepção sobre todo esse contexto. Também vai estar conosco o professor Rafael Liebeck, que é um especialista em pesquisa, e ele vai trazer para nós muitas questões importantes nesse sentido. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As nossas entrevistas são gravadas dentro da Macro Office, o seu ambiente para eventos. As imagens das nossas entrevistas são tomadas pela fotógrafa Priscila Oliveira. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a administradora Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a consteladora Cláudia Fortuna. Para falar das dicas jurídicas, está conosco o advogado Felipe Cunha de Almeida. E para manter aquele sorriso bonito, a gente tem as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. Neste bloco do programa Movimento Empresarial, nós vamos conversar sobre educação, sobre a transformação na educação nesse momento que nós estamos vivendo. E para isso está aqui conosco a professora Carmen Castro, que vai compartilhar um pouco da sua percepção sobre esses temas. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigada, Rogério, pelo convite. Obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante, né, para nós e para a nossa sociedade. Professora Carmen, então para a gente começar o nosso bate-papo, quero te pedir para tu contar um pouco da tua história aí para os nossos telespectadores. Tá ótimo. Bom, eu iniciei minha carreira na área administrativa, mas casualmente numa instituição de ensino. Olha só. E durante muito tempo trabalhei, né, em atividades mais de gestão dentro de instituições de ensino. E depois, então, 15 anos atrás, iniciei na docência, no ensino superior, mas também sempre trabalhando com gestão. Então, né, era docente, mas também atuando na gestão como coordenação de curso, coordenação de especialização, de extensão e de núcleos de prática, enfim. Então, sempre combinando, né, essas questões. E também como avaliadora, né, de instituições de ensino. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque o processo de avaliação, ele serve justamente para identificar se uma instituição está dentro daquilo que é exigido pelo MEC, se tem que fazer algum ajuste, e é o momento onde as instituições ganham uma nota que nem nós, professores, damos a nota para os nossos alunos, né? Exato, Rogério. Esse é um processo que ele veio se transformando, né, ao longo desses últimos anos. O que a gente percebe é que, com a mercantilização do ensino, a gente teve sim uma certa flexibilização desses processos de avaliação. Então, o rigor que se tinha antes para se avaliar uma instituição de ensino, ele é muito menor. O papel do avaliador hoje também, ele é um papel que tem as suas limitações, né? Então, muitas vezes a gente percebe fragilidades, percebe pontos que, né, são até críticos dentro de uma instituição, mas o instrumento, da forma como ele é construído hoje, né, e também o papel do avaliador no momento de hoje,
ele nos dá uma certa limitação para que a gente possa, de fato, né, contribuir com essa qualidade do ensino, que é algo que a gente não deveria perder de vista, né? Professora Carmen, a gente teve um grande divisor de águas na educação nesses últimos anos, que foi a pandemia. Até antes da pandemia, muitas vezes a gente ouvia que o ensino presencial era a única possibilidade de se ter um ensino de qualidade, e de repente acabou o ensino presencial por quase 2 anos. Como é que foi essa transformação desse modelo de ensino e o que está acontecendo agora, nesse momento pós-pandemia? Então, a questão do ensino da educação à distância, ela já vinha acontecendo, né? Esse movimento já vinha acontecendo, e um dos intuitos era, acho que a gente poderia pensar sobre 2 perspectivas, né? Uma é a massificação do ensino, e uma outra é também fazer com que esse modelo de educação chegasse, né, onde não há uma instituição de ensino estruturada. A pandemia fez com que aquelas instituições que eram mais conservadoras, que estavam mais se segurando, né, inevitavelmente tiveram que aderir, né, de uma forma ou de outra. Algumas estavam mais preparadas, outras nem tanto. Pós-pandemia, a gente percebe que hoje é, sim, né, um modelo pelo qual os alunos mais procuram. Por quê? Porque ele combina mais com esse ritmo de vida que a gente tem, né? Então, de poder estudar em qualquer lugar, a qualquer momento. Porém, né, acho que a grande questão é como a gente cuida da qualidade desses modelos de educação, né? Porque como avaliadora, a gente encontra práticas que realmente são bastante preocupantes, eu diria, né? No sentido de essa ideia do protagonismo do aluno. Então, a gente encontra instituições de ensino onde não há mais um professor, onde há somente um tutor. Esse tutor, ele nem sempre, né, tem toda a bagagem que um professor tem, principalmente nas especificidades de um conteúdo. Então, eu sou super adepta à educação à distância, porém, né, a gente precisa urgentemente, né, a meu ver, uma legislação, né, para que essa avaliação desses modelos de ensino possam ser feitas com um olhar mais cuidadoso, né, porque ao massificar, a gente corre o risco de também perder a qualidade. Professora Carmen, mudou o curso, mas os alunos mudaram também. Sim. A gente vê hoje uma grande quantidade de jovens questionando se é ainda relevante uma universidade. Perfeito. Como é que a gente lida com essa questão? Então, acho que são trilhas de carreira que a gente poderia pensar de formas distintas, né? Se a gente pensar em uma empresa tradicional, ela ainda vai buscar esse profissional que tem uma qualificação, que tem uma pós-graduação, enfim. Mas, em determinadas áreas, a gente já começa a enxergar essa flexibilização. Às vezes vale muito mais o conhecimento técnico que ele adquiriu, né? Então a gente está vivendo um momento onde tem que entender muito qual é a área que tu quer seguir, né? As profissões mais tradicionais, elas ainda vão exigir uma educação superior, né? Por exemplo, uma empresa que eu estava trabalhando agora, que ela trabalha para uma empresa pública, o profissional precisa ter graduação e precisa ter 7 anos de experiência para poder ingressar nos projetos. Já em outras atividades, não. Né? Se ele tem um conhecimento de uma ferramenta específica, de um software específico, é suficiente. Por quê? Porque há uma escassez. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento muito de transição. O fato é que a gente ainda defende, né, a educação para a vida toda. Então, se não for uma graduação, a gente vai precisar aprender de uma outra forma. A gente vai precisar buscar outras formas de desenvolver esses conhecimentos, né? E a gente viu algumas coisas se transformando bastante, mas ainda existe uma tendência dos cursos dentro das universidades serem longos. Sim. Estamos falando de administração 4 anos, estamos falando de direito 5 anos. Até que ponto as pessoas estão hoje dispostas a ficarem 4 anos das suas vidas vinculadas a esse tipo de curso? E nesse ponto existem os cursos tecnológicos, que são mais ágeis, que são mais focados, né? Como é que é essa diferença?
Então, de fato, né, esse é um questionamento que a gente vê bastante, principalmente nos cursos mais relacionados à área de gestão, porque eu vou fazer um tecnólogo em recursos humanos ou vou fazer um curso de administração, né? O que a gente sempre orienta é, bom, qual é o teu momento de vida e de carreira? Para que tu precisa desse curso? Precisa ele de uma forma mais imediata? O quanto tu pode investir de tempo e de dinheiro? E muitas vezes tu pode iniciar um curso tecnólogo, terminá-lo em 2 anos, e se tu realmente quer fazer um bacharelado, tu volta, né? E normalmente com 2 anos ou 2 anos e um pouquinho, tu faz uma segunda graduação. Mas isso depende muito realmente das perspectivas que esse profissional tem, né? O que eu sempre oriento é que essas reflexões elas sejam feitas, né? Não só para graduação, mas para pós também. As pessoas acreditam, tem que sair da graduação, tem que fazer uma pós. Não, às vezes vale muito mais a pena tu adquirir uma experiência e depois definir uma pós que venha enriquecer essa tua experiência do que propriamente, né, fazer um curso de graduação. Mas a procura, sim, ela tem sido muito maior, né, principalmente na área de negócio, pelos cursos tecnólogos. Que em outras áreas a gente não tem tanto, né, cursos de curta duração, que são os cursos de 2 anos ou 3 anos. A gente também fala da necessidade da adaptação do gestor, da adaptação do profissional e até mesmo do professor e do aluno para as novas questões tecnológicas. Né? Todo mundo na marra teve que aprender, se não sabia, em questão de uma semana, como entrar numa aula virtual, em uma plataforma. Mas isso foi se transformando, porque à medida em que o tempo foi passando, foram sendo criadas outras plataformas, foram sendo criados outros mecanismos de conectar os alunos, os professores. Essa mudança no ambiente tecnológico, tu entende que ele aproxima ou ele afasta as pessoas? Eu acredito que, se bem utilizado, ele aproxima, Rogério. Eu acho que a gente não pode ir contra, né, a tecnologia, a inovação. Até outro dia eu estava vendo uma reportagem de um professor que dá aula numa universidade no Japão, e ele estava dizendo que enquanto todos os outros colegas estavam punindo os alunos que estavam usando o ChatGPT para fazer os trabalhos, ele estava incentivando para que isso acontecesse, né? Então, acho que a tecnologia ela vem sim a nosso favor. A gente pode hoje gamificar, a gente pode diversificar para tornar isso mais atrativo. Então, tem sim formas de se usar a tecnologia e de tornar, fazer essa aproximação. Eu sempre gosto de dizer, né, principalmente pensando na educação à distância, que ela é à distância, mas ela não precisa ser distante. Né? A gente pode criar essas aproximações. O aluno de hoje, ele é muito diferente do aluno de 15, 20 anos atrás? Ele está mais conectado, está menos conectado? Como é que é a tua percepção sobre isso? Eu vejo o aluno de hoje como um aluno muito imediatista, né? Ele quer fazer rápido, ele quer crescer rápido, ele quer começar a ganhar muito bem rápido. Em contrapartida, ele tem um interesse, né, muito pulverizado. Então, vamos imaginar, 10, 15 anos atrás, quando a gente fazia um curso de graduação, a gente tinha lá a nossa bibliografia básica e a gente obrigatoriamente lia, de fato, aqueles livros, né? Hoje não, hoje o aluno, esse conhecimento ele é muito fragmentado, né? Ele é muito, tudo tem que ser muito rápido. Eu, inclusive, vi agora no Congregar uma empresa que está criando o modelo de ensino, já não são mais professores, são atores, para criar, né, uma linguagem que se aproxime a uma propaganda, a uma novela ou, né, qualquer outro programa de televisão, justamente para poder fazer essa aproximação, porque se a gente continuar muito teórico, esse aluno realmente ele vai se afastar. Porque aí a gente cai naquela percepção de que na teoria a prática é diferente, né? Ou na prática a teoria é diferente. Então, existe um afastamento do mercado daquilo que é colocado dentro das cadeiras universitárias. Eu acho que essa conexão com o mercado, ela precisa fazer parte do dia a dia de um professor em sala de aula, né? Tudo que a gente trabalhar, que o aluno não conseguir fazer essa conexão, não só com o mercado, mas também com o que está acontecendo na sociedade, ele dificilmente vai se vincular. Professora Carmen Castro, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo de entrevista. Eu vou pedir para deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo. Bom, eu diria que a educação transforma vidas, né? Ela, de fato, pode mudar a realidade social, né, de muitas pessoas.
Então, a gente, independente, né, de quais são as alternativas que a gente vai buscar para desenvolver esses conhecimentos, se vai ser cursando um curso superior, se vai ser fazendo uma formação, se vai ser assistindo vídeos do YouTube, de que a gente não deixe de buscar o conhecimento, porque é ele que nos liberta, né, e que permite aí que a gente possa crescer. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Você que está aqui com a gente, fica aí. Daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Universidade da Florida Christian University, nos Estados Unidos. Você, empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, líderes e gestores, já percebeu o estilo de organização que você adota? As organizações empresariais são movidas pelo seu estilo, pela forma com que dirigem e pela experiência que transmitem aos seus colaboradores. Hoje vamos abordar as metáforas da organização, uma doutrina constituída por Garrett Morgan, que em seu estudo trouxe para as organizações 8 metáforas. Destas 8 metáforas, hoje nós vamos abordar apenas 2. Você, gestor, se enquadra em uma delas? Por exemplo, a metáfora da máquina, onde que se caracteriza por ser uma empresa burocrática, com muita burocracia na legislação, traz também uma forma centralizadora na tomada de decisão. Nós podemos trazer como exemplo as organizações que trabalham com muitas atividades, com muitas regras. Um exemplo seria as empresas que trabalham com produtos com pouca tecnologia. Na elaboração de um refrigerador, por exemplo, o colaborador começa a trabalhar com muitas atividades, com muita centralização. A hierarquia é rígida, postura severa, controladora, enquanto a orgânica se caracteriza por um grande diferencial entre a máquina e o organismo da organização. Na orgânica, a tomada de decisão é muito mais rápida, o colaborador é autônomo. Então, dentro dessas duas, você já percebeu em que estilo está a sua organização? Vamos pensar sobre isto, porque o que as organizações esperam é que seus colaboradores tragam resultados, e resultados proativos. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal.
Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. E na entrevista hoje, aqui no programa Movimento Empresarial, eu tenho a satisfação de conversar com o professor Rafael Liebeck, ele que é administrador, mestre em administração e doutor em administração, já que hoje, no nosso programa, nós estamos falando sobre esse tema de educação, sobre as transformações que o processo de educação está sofrendo no mundo de hoje. Professor Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, Rogério. A satisfação estar com vocês neste momento. Espero que nosso encontro seja o mais produtivo possível e eu possa contribuir significativamente com a nossa audiência. Mas, professor Rafael, a gente está passando por um momento de transição no mundo e eu quero conversar contigo um pouco sobre essa mudança no contexto da educação. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero pedir para tu trazer um pouco da tua trajetória, aqueles pontos que tu queres compartilhar aí com a nossa audiência. Bom, contar algumas coisas, assim, eu acho que uma das coisas importantes de eu dizer nesse primeiro momento é que eu sou uma pessoa um pouquinho diferente da maioria. Porque eu em 2010 sofri um acidente surfando, um acidente inusitado, inclusive, e acabei parando numa cadeira de rodas. Foi bem no meio de quando eu fazia os meus estudos de mestrado. E de lá para cá, minha vida ela não mudou, eu diria que ela virou do avesso. Naquele momento, e tudo foi diferente, tudo aquilo que eu tinha traçado e planejado para a minha vida... em um primeiro momento desmoronou e teve que ser novamente reconstruído. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes que eu tenho em termos de experiência para passar para as pessoas, porque uma coisa eu posso dizer assim, em nenhum momento eu desisti daquilo que eu queria. Eu fui em frente, eu batalhei, eu mesmo assim, entrando e saindo de hospital. Eu terminei um trabalho de mestrado, eu fiz um doutorado em cima de uma cadeira de rodas, morando em torno de 45 quilômetros da universidade onde eu estudava.
andando de ônibus, porque eu não tinha carro para me deslocar. Então, eu tenho uma experiência de vida que se agrega à minha experiência de trabalho, que sempre que eu posso, eu gosto de trocar uma ideia com as pessoas sobre isso, e não ter nenhum constrangimento a esse respeito, porque eu acho que na minha história, eu espero que ela inspire um pouco as pessoas, porque, de fato, o trabalho de professor, eu acho que ele tem que ser muito mais inspirador, que as pessoas almejem coisas melhores a partir disso. Então, assim, em termos profissionais, eu vou dar uma resumida, porque eu já passei dos 30 anos de trabalho. E isso é aquela coisa, a gente já começa até, às vezes, até acaba esquecendo já por onde andou durante esse tempo todo. E eu comecei em empresa pequena, e trabalhei a maior parte do tempo em empresas de pequeno porte, né? Então, eu sei como é que é ter esse contato com o empresariado. E como a grande maioria dos empresários, tanto no Brasil quanto no mundo, é de pequenos negócios, não são os mega negócios que movem a economia. Os pequenos negócios, muitas vezes, eles carregam boa parte da economia nas costas, né? Mesmo não tendo, por exemplo, os mesmos faturamentos em números que as empresas grandes. Eu trabalhei 10 anos de varejo, 10 anos no setor de serviços, e depois virei professor. E aí já são mais 12, 14 anos por aí, fazendo as contas, né? Nisso, eu trabalhei muito tempo na área de marketing e vendas, que são as áreas onde eu sou egresso. Então, nada do que mais adequado do que ter feito, inclusive, o meu doutorado na linha de pesquisa de marketing, porque a administração ela tem pelo menos aí umas 8 sub-áreas, digamos assim, na qual ela se subdivide, né? E a área que eu acabei me especializando foi na área de marketing. Então, aí lá se vão, brincando, 32, 33 anos de trabalho, né? De muito trabalho, de muita dedicação a todas as coisas que eu faço e fiz e que ainda pretendo fazer, né? Com o tempo que ainda tenho até resolver, chegar no momento assim, não, agora deu, agora vamos descansar um pouco e vamos ficar mais voltado para as coisas de casa, né? Mas, inclusive, nessa tua trajetória, a gente se encontrou em instituições de ensino, fomos colegas em faculdade, isso foi uma alegria ter compartilhado por vários anos aí a possibilidade de compartilhar bancas de TCC contigo, avaliando alunos, trabalhos, o grupo de pesquisa lá da instituição onde a gente estava, a gente compartilhou junto, então acho que isso é uma experiência muito bacana que eu trago, esses momentos que a gente já teve oportunidade de desenvolver atividade junto. E eu sempre acho importante, Rafael, concordo muito contigo, que os bons exemplos eles têm que ser mostrados. E aqui no movimento empresarial a gente procura trazer pessoas que possam, sim, trazer a sua percepção, trazer a sua visão, a sua opinião, mas principalmente seu exemplo, porque o exemplo ele vai além de uma ideia. O exemplo ele arrasta. A gente olha e vê pessoas que, apesar de uma dificuldade, apesar de muitas vezes terem que ter uma luta muito forte para poder atingir seus objetivos, conseguiram seus objetivos e diariamente tem uma luta para atingir os seus objetivos, com certeza isso ajuda muito a inspirar a todos nós que temos também os nossos desafios, que são diferentes e que, por vezes, muito menores, mas que em algum momento a gente se desanima e é importante ter justamente uma palavra de uma pessoa como tu que superou tantas dificuldades e supera diariamente. Mas, Rafael, tu és um professor há quase 15 anos, né, você estava comentando isso, e te dedicas bastante justamente a esse campo da pesquisa. E escolheste nesse momento da tua vida, apesar das dificuldades, terminar teu mestrado, fazer o doutorado. E vamos combinar que fazer um doutorado não é exatamente um passeio no parque, né? É uma coisa assim que exige uma energia muito grande, uma dedicação muito grande, e isso, sem dúvida, é um dos grandes desafios na vida de qualquer pessoa. Então, primeiro eu queria te pedir para tu falar um pouco sobre por quê. Por que um doutorado? O que tu enxerga que esse tipo de capacitação, esse tipo de curso, ele traz para uma pessoa que realiza ele? Eu diria assim que talvez muita gente não saiba disso,
mas o doutorado é o mais alto grau de estudos que a gente pode alcançar, independente do país que a gente esteja. O mais alto grau é o doutorado. Por exemplo, as pessoas acham muitas vezes que doutorado e PhD são coisas diferentes. É a mesma coisa, só muda o nome e a escola na qual ele é cursado. A escola anglo-saxã se chama de PhD, né, que é doutor em filosofia. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Por isso se chama doutor em filosofia na área tal, né? Doutor em filosofia da administração, por exemplo. Mas aí são todas a mesma titulação. Eu acho que a primeira coisa que faz com que a pessoa se mova para um doutorado é a vontade de pesquisar. Aquela pessoa que é inquieta, que não consegue ver assim os fenômenos acontecendo em sua volta, sem tentar entender o porquê, né? Essa pessoa inquieta, que se incomoda com isso, é a pessoa que mais tem afinidade com o doutorado. Porque um processo de doutoramento, ele envolve literalmente como se começasse tudo de novo. Como se voltasse aos bancos escolares dos primeiros anos e reaprendesse tudo aquilo que tu achava que sabia. Ele é um processo que, nesse sentido, ele mexe com a gente. Ninguém sai igual do doutorado. Ninguém sai igual do mestrado já. Nem uma faculdade já é assim. Independente do nível que for, ou a faculdade que seja. Porque existe uma mudança comportamental, emocional e em termos de ganhos de conhecimento. Aquelas pessoas que têm sede por conhecimento, que querem conhecer mais, eu acho que tem que enfrentar esse desafio. Né? Evidentemente, a gente não pode ser irresponsável, nós temos que sempre pensar que nós temos família, temos que cuidar de nossa saúde, temos que cuidar dos nossos trabalhos, que são os que pagam as contas, né? Então, tem que haver toda uma conjunção de fatores para que tu consigas, durante aqueles 3, 4, 5 anos que tu vai ficar envolvido no doutorado, tu consiga ter elementos e uma base de sustentação para que tu possas pegar e enfrentar todas as dificuldades que vão aparecendo. A quantidade de trabalho é muito grande, a dificuldade, a complexidade do trabalho é muito grande, mas eu vou dizer uma coisa, depois, quando a gente pega o diploma, quando tu olha para aquele diploma, ou quando tu tens, por exemplo, o momento da defesa da tese, e aquilo está encerrado, a sensação e a transformação que elas provocaram em ti são coisas que não há dinheiro no mundo que pague. É uma coisa que, a partir do momento que se começa a avançar dentro do ensino, dentro do estudo, a gente vai percebendo coisas que antes não se percebia, né? E aprendendo a lidar com situações, a entender o mundo de um jeito diferente. Cada um no seu estágio, cada um no seu momento, cada um na sua vida, né? O doutorado, o mestrado, a docência faz sentido para algumas pessoas, não faz sentido para outras, está tudo certo, cada um tem o seu caminho. Mas quem escolhe esse caminho, eu compartilho a tua visão de que ela, de fato, abre os horizontes, né? E nessa linha, professor Rafael Liebeck, a gente está, como eu comentei, num momento diferente no mundo. A gente passou por um momento de pandemia. Esse momento de pandemia ele também foi muito transformador. Esse momento de pandemia ele foi muito transformador para todos nós, cada um também teve que lidar com situações diferentes. Eu diria que os elementos que ficaram aí desse processo de pandemia ainda vão ficar remanescentes por muito tempo dentro das nossas vidas. E uma das coisas que transformou foi justamente o processo de educação. Porque até então, até lá 2019, havia uma menor, vamos dizer assim, aceitação dos estudos online, das faculdades EAD, e agora nós estamos lidando com um cenário onde os cursos de graduação, por exemplo, aceitam 40% da sua realização como online, né? E se tem hoje mestrados online e até mesmo doutorados que estão tendo algumas disciplinas online. Como é que tu está vendo essa transformação? O que me preocupa nessa transformação toda não é a transformação em si, mas o tempo que esse processo leva para se consolidar.
Porque uma coisa que é exigido do aluno no trabalho online é disciplina e uma capacidade de autogestão. Se a pessoa não sabe gerir os próprios estudos, vai ter muita dificuldade com o aprendizado. Porque se o aluno, já dentro de sala de aula, se não prestar atenção, não acompanhar, não fizer as tarefas, não estiver lendo os textos, não estiver assistindo os vídeos que forem recomendados, né? Não estiver trocando ideias sobre os temas que está lidando, à distância isso pode ficar muito pior. Se a pessoa não se propõe de fato a estudar. Porque o que acontece? Dentro de sala de aula eu consigo fazer um puxãozinho de orelha quando o aluno não está prestando muita atenção. Agora, à distância, isso é mais difícil. E aí nós temos que... Na realidade, eu acho que esse momento ele também vai provocar um certo abandono de certo paternalismo que nós, professores, temos tendência a ter, e eu me incluo nisso, eu não estou dizendo que os outros são assim ou não, eu também sou, de querer fazer com que o aluno se disponha o tanto quanto for possível para aquilo. Né? As pessoas vão ter que fazer isso por si. E às vezes nós que estamos na frente da sala de aula, isso nos dá um pouco de medo. Assim, vem cá, mas agora será que eles vão conseguir se virar sozinhos? Sabe? E talvez seja a questão da nossa sociedade brasileira, que tem muito essa coisa da gente ser paternalista. Né? Vem uma longa tradição tanto de Estado, quanto de certas políticas públicas ao invés de ensinar o peixe, sempre está dando a pescar, dando a pesca. Então, talvez esse medo nos ronde nesse momento. Eu andei refletindo muito sobre isso. Vem cá, mas será que as pessoas não vão ter que apanhar um pouquinho para conseguir aprender? Elas não vão ter que patinar sozinhas para se darem conta que elas vão ter que se mexer. Porque uma das melhores coisas que eu acho que a gente aprende na vida é se virar. Né? E a gente tem diferentes instituições de ensino, das quais algumas puxam um pouco mais esse lado assim do faça você mesmo, né? Outras dão um pouco mais as coisas um pouco mais mastigadas e tal. Então, assim, o que é melhor? No EAD, eu acho que se o aluno não tem capacidade de se virar e não está disposto a se modificar para que possa se virar, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Porque é aquela história, eu fiz um mestrado em uma federal e nós tínhamos uma infraestrutura muito precária naquela época. Né? E por conta de problemas nos prédios, o prédio era muito antigo, não tinha saído a tal da verba federal, precisava para construir um prédio novo e tal. Mas não houve prejuízo ao ensino, porque o ensino foi levado muito a sério e sempre tratado da melhor forma possível. Sim. Então, eu sempre digo que não é a infraestrutura que faz o aluno. O aluno se faz. O aluno não depende de professor, e às vezes existe uma certa ilusão quanto a isso. Então, o que me assusta ainda nesse momento é como é que a gente vai estar lidando com essa transição. Porque eu não sei se a gente estava preparado para ela quando veio a pandemia. Acho que a gente já estava longe. E veio. E aí agora tem que mudar, agora é tarde. Tem que lidar com isso, né? Mas, professor Rafael, e uma das coisas que eu sei que é a sua atividade hoje também é justamente mentorar esses alunos que estão em processo de trabalho de conclusão, num mestrado, num doutorado, seja colaborando para entender o processo estatístico, o processo de pesquisa, né? Pode comentar para nós um pouquinho dessa sua atividade também? O que eu tenho feito hoje em dia? Isso eu acho que é um papel que a gente passa a exercer, um papel mais recente. Porque essas mentorias que a gente faz à distância, que são basicamente um trabalho de apoio ao aluno para fazer o que, se as pessoas em geral lembrarem de professores particulares, que já trabalham muitos anos dessa forma, literalmente isso, é dar uma atenção especial e específica para o aluno. E às vezes, eu vejo assim, eu até hoje não tive um aluno que passou por mim que não tivesse capacidade de fazer as coisas. O que às vezes faltava era, por exemplo,
tu ter um tempinho a mais para conseguir lidar com aquela pessoa, para poder entender, por exemplo, até as dificuldades emocionais que a pessoa tinha para lidar com os estudos, e poder dar esse apoio de uma forma que a pessoa conseguisse achar o seu caminho. Eu acho que é isso que a gente faz na mentoria. E o que eu achei muito interessante foi que a mentoria à distância, depois que eu acostumei com ela, que foi questão de 2 anos mais ou menos, eu não sinto hoje a grande diferença em ensinar presencialmente do ensinar à distância. É mais difícil quando tu tem turmas grandes, mas com quantidade menor de pessoas, quando a Funciona gente bem, pode né? se olhar e trocar informações, funciona muito bem. E eu tenho visto os alunos que têm passado, para quem eu tenho prestado serviço, tenho visto a evolução. Que é isso que me deixa muito satisfeito com isso tudo. É uma nova forma de todo mundo interessado, a coisa funciona, né? A mesma coisa, o aluno pode estar na nossa frente na sala de aula e ele estar apenas de corpo presente. Ele está lá, mas de verdade está pensando, sabe-se lá em quê, não está aproveitando aquele momento. Não é muito diferente de uma reunião online, quando as partes estão interessadas ou não. Mas, professor Rafael, a gente está chegando ao final do nosso tempo de entrevista. Eu quero lhe pedir para deixar uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo aqui no programa Movimento Empresarial. Bom, primeira coisa, gente, por favor, nunca achem que estudo é acessório. Estudo nunca é demais. E num ambiente competitivo, quanto mais tu souberes, mais ferramentas tu vais ter para resolver os problemas que aparecerem na tua frente. Não esperes que dentro dos livros, na linha dos livros, estejam as soluções. Dentro dos livros estão as ferramentas que vão te ajudar a que tu descubras a solução que tu precisa para os problemas que forem surgindo. Os livros vão te ajudar a crescer intelectualmente. Isso é muito importante, pessoal. Ler um livro, estudar, não vai sair de moda nunca. Então não esqueçam disso, nunca deixem de estudar. Nunca deixem de fazer um curso de especialização a mais. Tudo aquilo que surgir, façam. Porque é isso que vai mostrar a diferença entre fazer um trabalho bem feito e fazer um trabalho mal feito. Muito obrigado, administrador, professor Rafael Liebeck, mestre em administração, doutor em administração, por essa nossa conversa aqui no programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, Rogério, foi um prazer. Fico à disposição para outros momentos. E meus contatos também estão disponíveis para caso de dúvidas, perguntas ou outros tipos de questionamento que eu possa ser útil. Tá ótimo. E para você que está conosco até agora, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Fica aí. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar sobre constelação familiar no movimento empresarial. Hoje eu tenho um tema, talvez seja meio polêmico, mas tudo bem, cada um pode ter a sua opinião, mas eu vou falar de uma coisa que é um praxe, é uma coisa que costuma acontecer e tem um motivo ancestral para isso. Antigamente, os homens usavam a espada, geralmente destros, porque a maioria é destro, na mão direita. Ok? Então, guardem essa imagem. Agora eu vou mostrar 2 fotos em momentos diferentes num casamento e quero que vocês analisem essa foto. A primeira foto, então vocês observem aí, dá um tempinho, deem uma olhada nessa foto. É um pai entrando com a sua filha numa igreja. Ok? Isso. Vou usar o senso de observação de todos vocês, a percepção e a acuidade visual. Ok? Olharam bem? Muito bem. Vamos para a segunda foto. É uma noiva e um noivo saindo depois da cerimônia de casamento. Então, observe, olhem essa foto. Eles estão saindo da igreja, ok? Quem será que acertou a diferença entre as 2 fotos? Claro, fora o óbvio que uma ela entra com o pai e outra ela sai com o noivo. Tá. Não vou deixar tanto mistério, gosto de esclarecer logo as coisas. O que tem de impressionante nessas 2 fotos?
Quando a noiva entra na igreja, geralmente ela segura o buquê na mão direita e o pai vem no seu braço esquerdo. Observaram? Vou pôr de novo a foto dela entrando com o pai. Ok? Então, a noiva está no braço direito do pai, mas ele está à esquerda, o pai está à esquerda da noiva. Por que isso? Porque este pai vai entregar esta noiva a um homem que vai cuidá-la para o resto da vida. Olha só, tudo bem, é uma tradição antiga e hoje em dia nós temos vários tipos de casamento e vários arranjos, mas as polaridades, mesmo em outros tipos de casamento, em outros arranjos entre homem e mulher, homem, mulher, homem, nós temos ainda essas polaridades. E é nas polaridades que eu quero que vocês foquem para entender o que acontece quando vocês forem no próximo casamento. Agora, quando a noiva sai da igreja, vou repor aqui a foto, observem que ela está no braço esquerdo do marido e não no braço direito. Então, quando ela entrou com o pai, vou pôr aqui a foto, ela entra do lado direito. Quando ela sai com o marido, ela sai no braço esquerdo do marido. Por que essa mudança? Justamente porque antigamente, quando um homem ia defender uma mulher, ele usava a sua bendita espada na mão direita. Então ela fica no lado esquerdo para que ele a proteja. O que é que isso tem a ver com a constelação? Nós observamos quando um casal entra numa sala de constelação, por exemplo, quando chega um casal para mim, no meio de um grupo lá, eu sempre observo como que eles sentam. Porque eu já noto neste sentar quem que manda na relação. Quem que manda na relação? Isso também a gente observa no jeito que dormem numa cama, se a mulher dorme à esquerda do homem, ou o homem dorme à esquerda da mulher, quem manda na relação? Quem é que manda na relação? Não no sentido de mandar, de dar ordem, não é nesse sentido, mas no sentido de que é aquele que tem a polaridade mais predominante. Geralmente, não dá para dizer que é regra, tá? Mas geralmente o que fica mais à direita. Por quê? Porque é aquele que lida com a espada, é aquele que defende o outro. Então, geralmente, este lidera. Então, eu vou trocar a palavra mandar por liderar. É importante que vocês observem isso é um dado bem bacana e notem onde vocês dormem na cama de vocês. Tchau, tchau, até o próximo Movimento Empresarial. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora
Martins e Silva, cirurgia dentista, proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Hoje eu venho conversar contigo sobre um assunto de extrema importância, que é o sangramento na gengiva. Muitos pacientes chegam aqui no consultório com muita dor, reclamando do sangramento da gengiva, com a gengiva vermelha, e eu tô aqui para te alertar. Se isso tá acontecendo contigo, tu tá com um problema muito sério, e o primeiro passo é procurar o cirurgião dentista para fazer o tratamento e estabilizar esse sangramento. Mas tu pode estar pensando, mas o que causa esse sangramento, doutora? Por que a gengiva sangra? O sangramento, ele é um sinal, é um alerta que o teu corpo está dando que ali, entre os dentes, abaixo da gengiva, está ocorrendo um acúmulo de resíduo, está ocorrendo um foco de infecção. Então, é de extrema importância tu ter o hábito de passar o fio dental. Sim, esse fiozinho aqui, ele é de extrema importância, porque é ele que vai remover o resíduo que fica abaixo da gengiva. A escova de dente, ela não tem esse potencial de chegar entre os dentes. Então, assim, você vai precisar criar esse hábito para evitar problemas como cárie entre os dentes e inflamação na gengiva. Tá bom? Eu fico por aqui até semana que vem com mais um Dicas de Saúde Bucal com a doutora Aline Martins e Silva para o Movimento Empresarial. Até semana que vem! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos aos nossos Dicas Jurídicas de hoje. Professor Felipe Mendes de Almeida, advogado, falando um pouquinho para vocês sobre um tema que é muito recorrente no judiciário, que envolve não só o consumidor ou os consumidores, mas aqueles que buscam um crédito de alguma forma para fazer um empreendimento, para daqui a pouco trazer insumos para suas empresas, ou até para fazer capital de giro, ou então pagar contas, correto? Felipe, qual é o tema envolvendo isso? Eu estou falando de um crédito. Imaginem que vocês vão ao banco e pedem um crédito e tem esse crédito negado. Bem, será que esse crédito pode ser negado? Por quê, Felipe? Olha, o meu vizinho foi ontem no banco X e conseguiu uma quantia de 20 mil reais para fazer um financiamento, para pagar as contas dele. A minha mãe foi ontem num outro banco e conseguiu 100 mil para colocar no negócio dela. E eu agora acabei de sair de 3 bancos e tive o crédito negado. E eu não estou no SPC e no Serasa, eles me adiantaram que foi uma política do banco, porque analisando o meu perfil, eu não teria aí, como se diz na gíria, pontos para ter esse crédito. E eu quero entrar na justiça, obrigar aquele banco a financiar o valor que eu estou querendo, que eu acho injusto, eu estou precisando de dinheiro, e me sentir absolutamente lesado. E quero uma quantia por danos morais. Bem, isto é viável? Temos que ter todo o cuidado, porque é o seguinte, nós temos um score. As pessoas que têm CPF e CNPJ, as pessoas jurídicas, elas têm um score perante as instituições de crédito. E essas instituições, elas têm uma margem para, analisando o perfil do Felipe, da Ângela, da empresa X, de conceder ou não este crédito, considerando as peculiaridades. Se já teve muitas inscrições, se está devendo na praça, se nunca contratou naquela instituição, então não se sabe se ela vai ser uma boa pagadora ou não. Mas o que nós não podemos, certo, ser alvo, seja uma pessoa jurídica ou física, é que esta negativa de crédito seja discriminatória. Pode dar um exemplo, Felipe? Posso. É muito comum que a pessoa esteja sendo demandada em juízo em face da instituição financeira X porque está devendo. Ou, por outro lado, ela tem contratos, tem financiamentos e entende que os juros são abusivos. E entra com uma ação judicial para questionar estes juros. E, no momento seguinte, vai ao banco e postula um outro empréstimo para uma outra finalidade. E aí o banco
considerando que tem ações contra ela e ela contra eles, nega este pedido de financiamento com base nestas ações. Bem, aí se entende juridicamente que a instituição financeira está agindo em abuso do direito. Enquanto tu ficar com essas ações, eu não te concedo crédito. Esse entendimento, segundo grande parte dos juízes, é um entendimento de retaliação, é um abuso do direito de não conceder um crédito. Porque eu posso conceder, né, verificando as situações peculiares de cada pessoa física ou jurídica que vão na minha instituição, como eu falei para vocês. Então, entrar com uma ação exigindo em juízo crédito e mais uma indenização, quando não há discriminação, provavelmente esse pedido será indeferido pelo Poder Judiciário. Agora, quando eu comprovar que eu fui discriminado por qualquer motivo, mas eu tenho que ter esta prova, aí, em princípio, judicialmente é possível se fazer aí alguma medida, alguma espécie de reparação. Mas são situações excepcionais e bem difíceis. Com essas considerações, então, no Dicas de hoje, eu me despeço e voltamos em seguida com um pouco mais aí de juiz, advogado, ações para vocês, tá bem? Um grande abraço. Olha só que interessante, né, Rogério? Esse bate-papo, tanto com a professora Carmen quanto com o professor Rafael, que eles trazem justamente essa visão da necessidade de inovar dentro da educação, sobre as mudanças pós-pandemia, que foi um salto quântico na educação, tanto que sempre pediam essa mudança na educação e isso foi possível de uma hora para outra, e eles dois têm essa visão que são próximas, no entanto, cada um sobre a sua ótica, né? Ana Paula, a gente conversou com a professora Carmen, com o professor Rafael, e eles trouxeram muito dessa questão da virtualização do ensino, que tem a ver com as mudanças, né? Que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. De um lado, faz com que pessoas que daqui a pouco não teriam condições de estar presentes numa sala de aula, sentados, assistindo a aula tradicional, possam participar à distância. Por outro lado, a gente sabe que muitas vezes a educação à distância, ela faz com que a pessoa tenha que ter uma dedicação maior e não menor, porque o aluno pensa, não, a distância é tudo mais fácil, e não é, porque ele vai ter que estudar muitas vezes sozinho, porque não vai ter aquele professor ali com ele, ou os colegas do lado dele, para tirar dúvida, fazer um trabalho junto. Então, são alguns desafios bastante importantes. Também o professor Rafael falou sobre pesquisa, né? A pesquisa que é importante, tanto quando a gente está fazendo uma pesquisa de mercado, dentro de uma empresa, dentro de uma organização que está pensando em lançar um produto, lançar um serviço, como na pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica que justamente se envolve com os trabalhos de conclusão, com as especializações, com mestrados, com doutorados, e foi muito legal o professor Rafael trazer um pouco da experiência dele com esse contexto. Sim, então deixa eu trazer a minha experiência com o professor Rafael, porque ele é o meu professor orientador da área da validação estatística da minha pesquisa de mestrado, então ele está me auxiliando muito com isso, está sendo muito importante. A gente não tem noção do quanto é valioso ter um professor que possa nos orientar e nos direcionar em como executar a pesquisa, principalmente no meu caso, que é de mestrado, porque, gente, é muito necessário ter um profissional assim para que a gente possa fazer tudo com segurança e a gente dê um resultado super positivo lá na entrega da nossa dissertação. E o programa Movimento Empresarial de hoje está chegando ao final. Lembrando que a gente está sempre aqui nas terças-feiras, às 21h30, contando com a sua audiência. Ana Paula, a gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.